Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor Deus, vem nos abençoar mais uma vez, mais uma noite, Senhor Deus, nessa videoconferência, Senhor Deus, um culto de ensino, onde nós vamos aprender a Tua palavra, Senhor Jesus, abençoa todos, meu Pai, os que estão aqui, os que não estão, abençoa os que estão trabalhando, meu Pai querido, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Ô Glauber, tem alguém que canta aí? Adriana aí. Chegou, Adriana. Deixa eu abrir seu microfone, Adriana. Foram tudo embora pra Itu, pastor, quem canta. Eita lá. Adriana Foram vai tudo pra lá louvar hoje. Leandra? Ah, não, Adriana. Eu vou fechar o som de todo tá. mundo, só deixar da Adriana. Maravilha, então. Adriana, tá ouvindo, Adriana? Só Sim. você que tá ligada. Não. Não. Tô podendo, não. Vai, Aline, louva aí. Não, eu não. Oh, meu Deus do céu, viu? Meu Jesus, tem misericórdia, viu? Mambene, a senhora vai ter que louvar de novo, Mambene. Eu vou avisar aqui para a senhora. Aí. Você vem aqui. Vamos lá, então, pastor 526 data. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
mim. Meu coração, que nele tu ganhaste, transbordou paz, amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Mas esse é o dela. Essa teologia. Capaz de contemplar, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, né, irmão? Mesmo que Deus não responda, porque às vezes Ele trabalha no silêncio. Amém? Glória a Amém, Deus. irmã Bena. Amém. Deus abençoe, viu? Deus. Graças a Deus. Deus abençoe grandemente a senhora. Deixa eu aceitar aqui a Glória. Amém. A Glória e o Carmo. O Carmo saiu, nem vi ele sair. Irmãos, nós vamos começar então. Agora Tinha acabado a bateria dele. Para ele. Dá destaque para o Levino, que agora é ele que manda aqui. Eu só vou estar dando auxílio para ele. A Valdirene está entrando também. A paz do Senhor, meus irmãos. A senhor, Levino. Hoje nós vamos estar estudando a primeira lição desse segundo trimestre, o qual vai falar sobre a carta aos Efésios, né? Saudações ao destinário. Para quem não tem a revista aí, acompanhe em sua Bíblia, nós vamos ler aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7. Essa é a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Perdido aqui, Levino. Onde que tá? Tá mais para cima. Isso é só o início. Tipo, agenda de leitura. Você está no livro de Josué, Conquista? Você está no de Jovem. Ah, é verdade. Peraí. Deixa eu pegar outra. É. Atos, capítulo 19. Peraí, pessoal. Eu vou mudar aqui, que eu tô no de jovens. Espera aí, só vou O interromper. Dr. Marcos colocou a revista errada aí. É que a gente tava testando as revistas aqui, eu peguei a revista errada. Peraí. De adulto. Aí, agora sim. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Ok, agora sim. Agora nós estamos na revista certa.
Pessoal, tá vendo a revista aí, pessoal? Sim. Ok, vamos lá. Sim. Agora estamos em Atos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste-vos já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 varões. Aqui na introdução, é falar assim: a epístola aos Efésios é dominada de coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Irmãos, como aqui na própria introdução está já referindo a carta aos Efésios, ela é muito rica, apesar de ser uma carta apenas de 6 capítulos, mas ela nos dá um parâmetro geral a respeito do Evangelho, a respeito da salvação e da nossa vida cotidiana, né? Ela nos orienta tanto na nossa vida material, profissional e principalmente espiritual. Tanto é que ela é denominada como a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, como um prêmio para ele, essa carta, né? E é isso que nós vamos estar estudando no decorrer desta lição. E no tópico 1, nós vamos estar falando aqui a respeito da autoria e da data quando foi escrito esta carta. Então, nós vamos ter um parâmetro geral desta carta aos Efésios nesta lição. A autoria. Conforme os costumes da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro dos Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Está em Atos capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, aqui, para entendermos como que é classificado quem é o autor da carta. Então, como os costumes da época, a introdução das cartas, elas eram colocadas em o nome da pessoa que era o autor. Então, aqui nós vemos que começa assim, na introdução, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso era a identidade de quem estava escrevendo aquela carta. E é bom lembrar que nós conhecemos aqui as passagens bíblicas, que Paulo ele tinha 2 nomes. Ele tinha o nome de Saulo e ele também tinha o nome de Paulo. Há muito tempo, né, nós viemos aí, os pais da igreja veio nos ensinando,
os pastores mais antigos, talvez por um erro, falta de algum entendimento, nós acreditávamos que ele tinha o nome de Saulo e após a conversão Deus transforma o nome em Paulo. Temos hino que fala que Saulo foi transformado em Paulo, mas na verdade ele já era o Saulo e já era Paulo. Saulo era o nome dele em hebraico, que ele era da tribo de Benjamim. E Paulo era o nome romano. Lembrando que Paulo ele tinha conseguido o título de cidadão romano. Então, mesmo ele sendo hebreu, ele teve um título de cidadão romano. Então, para os hebreus, ele era conhecido como Saulo, que era o nome dele de origem, mas para os romanos ele era Paulo, que era o nome dado, então, por Roma, o qual ele era oficial romano. Então, essa questão da transformação que ele teve não foi a questão do nome, mas sim da sua vida, né, do seu chamado. É uma transformação da sua atitude, uma transformação que Deus o transformou, não o nome, porque o nome pouco adianta, mas sim como ele foi transformado, que ele era perseguidor e agora ele passa a ser perseguido. O homem que destruía igrejas, agora é o homem que constrói igrejas. O homem que saía para acabar com os cultos, mas a partir da sua transformação, ele vem a pregar, ele vem a anunciar o evangelho. E nós observamos que ele sempre usou o nome dele como Paulo. E talvez isso seja uma arma que ele tenha usado para que ele pudesse ter o acesso às demais pessoas que não eram hebreus. Tanto é que nós sabemos que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Os gentios nada mais era do que as pessoas que não pertenciam ao grupo de Israel, né, aos judeus. E ele, como uma identidade romana, era muito mais fácil, então, dele aproximar-se desses povos. Tinha melhor circulação no meio do... Mais ou menos isso. Isso, exatamente. Então, Levino, só para ajudar aqui na percepção, escola dominical, escola de ensino é para isso mesmo, para quebrar alguns costumes que nós temos, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente aprende as coisas do ouvir, né? Porque me ensinaram assim, de fato, muitas coisas eu aprendi, todos os irmãos aprenderam, de pessoas que nos ensinaram e nós não fomos consultar e de repente nós falamos até agora. Porque ele era Saulo e foi transformado num Paulo. Eu já ouvi centenas de vezes isso aí. Isso aí é um mito, gente. Ele tem esses dois nomes, entenda bem. E se ele fosse transformado, ele deveria ser chamado de Saulo e não de Paulo. Porque o nome de Saulo que é o nome judeu. Exatamente. O nome Paulo é o nome romano. Teoricamente falando, o nome romano é o nome pagão, né? Vamos dizer, na verdade, da velha criatura. E o nome Saulo, sim, já é de uma origem judaica, né? Então, esquece isso, gente. Daqui para frente, não fale mais isso, porque Deus transformou Saulo em Paulo, porque é a mesma coisa, é a mesma pessoa, são nomes, como que posso dizer, de pátria, né? De pátria. Como ele tinha dupla cidadania, lá para os romanos ele era chamado de Paulo e para os judeus ele era chamado de Saulo. Então, se alguém falar assim, lá no Novo Testamento, porque Saulo, tá certo, não tá errado também não, tá? Porque, na verdade, não houve mudança de nome, não, tá? Ele manteve, como o professor disse aqui, ele manteve o nome de Paulo por conveniência, por estratégia, por sabedoria, tá entendendo? Ok? É porque Deus, ele nos permite nós trabalharmos com as armas que nós temos. Então, Paulo usou essa arma. E não só no nome. Paulo ele usou essa arma em vários sentidos. Tanto é que nós sabemos muito bem que uma das vezes que ele estava sendo acusado, ele questiona, ele fala assim, pode um cidadão romano ser acusado sem dar-lhe a devida defesa? E então,
quem estava acusando temeram, porque viram, então ele não é um judeu comum, ele é um romano. Então Paulo sempre usou essa estratégia, então ele sempre usou essas ferramentas que ele tinha para pregar o evangelho. Se vocês forem tendo algumas dúvidas, vocês vão anotando aí para vocês não esquecerem, e depois nós vamos abrir o espaço para vocês tirarem a dúvida aqui, tá bom? No item 2 vai falar a assinatura apostólica, que é essa introdução que eu acabei fazendo, né? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar ao mundo gentílico, né? Foi o que eu acabei de citar aqui, em Romanos capítulo 11, versículo 13, vai dizer que ele era o apóstolo dos gentios. Então ele não ficou assim preso apenas aos judeus, né? Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como ressalva. Pela vontade de Deus, na leitura que nós fizemos em Efésios 1:1, isto é, não é escolhido por homens. Nós sabemos muito bem também que Paulo, ele teve uma certa rejeição como um apóstolo, porque só era considerado apóstolo quem tinha caminhado com Jesus. E o apóstolo Paulo, até então, não pertencia ao grupo dos discípulos, né, de Jesus. E quando ele converteu, Jesus já tinha se ascendido ao céu e ele, então, teve a certa rejeição. Então, ele conseguiu provar que ele era, né, o escolhido de Deus. Ele conseguiu mostrar através das obras e sinais que Deus fazia para com ele. Mas todas as vezes que ele se apresentava, ele colocava Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou em outros, como está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, não escolhido por homens, mas sim por Deus. Então, ele sempre fazia esse apontamento para mostrar a sua autoridade, a autoridade que ele tinha, que era dada por Deus. Porque existe ainda até hoje a questão de que Paulo era o apóstolo, Paulo não era apóstolo, né? Porque ele foi questionado diversas vezes na vida sobre o apostolado dele. Então, lá em Gálatas 1:1, ele diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, porque ele não foi escolhido pelos homens, ele não foi o terceiro, o 12º discípulo de Jesus, depois de Judas, né? Foi escolhido o 12º. Isso, que foi Matias. Que foi Matias. Não, mas ele diz assim, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Foi lá na estrada de Damasco, os irmãos conhecem muito bem a história, quando Jesus fala com Paulo e fala, Paulo, por que me persegues? Era a própria figura de Jesus questionando Paulo, não é verdade? Porque Paulo estava perseguindo de forma, logicamente, errônea o povo de Deus. Achando que estava dando certo, mas estava dando errado, né? E Jesus se revela a ele e se sabe o que aconteceu, né? E ele se torna aí de perseguidor, um perseguido pelo evangelho. Ou seja, ele teve um real encontro mesmo, né, com o Jesus. Então, é por isso que ele sempre faz essas observações, né? Que ele realmente ele sabia o que ele queria, ele sabia do que ele estava falando, ele tinha convicção. Ele não era a Maria vai com as outras, ele tinha convicção do que ele tinha se transformado, que ele era agora servo do Deus vivo. Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. No item 3, vai falar que é uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor. O prisioneiro de Jesus Cristo está em Efésios capítulo 3, versículo 1. Ele também se identifica como o preso do Senhor, Efésios 4, verso 1. E o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Todas essas cartas que eu acabei de citar aqui são cartas que Paulo escreveu quando estava na prisão. Agora, vale lembrar que ele estava
prisioneiro na sua própria casa quando ele escreveu a carta aos Efésios, né? Por isso que ele considera o prisioneiro de Cristo. Interessante que ele vai destacando, olha, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, em Efésios capítulo 3, verso 1. O preso do Senhor. Só que ele não deixou se abater. Ele fala assim, e embaixador em cadeias. Ou seja, o que é embaixador? É representante. Então, nada disso deixou ele se abater. Ah, eu estou preso? Estou, mas eu continuo escrevendo, eu continuo anunciando. Por que eu continuo anunciando? Porque eu sou embaixador do Mestre. Então, só para fazer uma alusão sobre a embaixada é sempre um território dentro de um outro país, de outro território, tá? Só para vocês terem noção, uma embaixada americana é um território americano em solo brasileiro. Quer dizer, os direitos americanos estão naquele lugar, entendeu? Ninguém pode invalidar aquilo ali. Quer dizer, se um americano se refugiar dentro de um consulado americano, nós não podemos ir lá e tomar ele à força, de modo nenhum. Se nós fizermos isso, nós estaremos provocando. Voltando aqui, irmãos, ainda nós estamos no tópico 1, no subtópico 4. Aqui nós vamos ver a questão da data. Deixa eu só terminar aí a parte do consulado aí sim. Da parte que ele fala que ele é embaixador em cadeias. Como você pode ser embaixador em cadeia? Porque é o seguinte, aonde você estiver, se você estiver ligado com Deus, escuta bem, você é um pedacinho do céu, entendeu? Então, não importa se ele estava na cadeia, ele era embaixador. Ali era um pedacinho do céu e dali ele emitia cartas para as igrejas ali, Deus abençoava o seu povo. Por isso que ele fala, eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ok? Amém. A data de quando foi escrito, aqui fala assim, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Está em Atos capítulo 28 e 30. Entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. Então, a data não é assim exato, mas é próximo entre os anos 60 ou 62, pouco mais, pouco menos. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Aqui, além da data, eu achei uma coisa interessante, né? Então, a data nós já... E todas as vezes que nós vamos ter um estudo, nós temos que ter a base, né? A origem da onde tudo isso surgiu. Então, nós temos que saber também um pouco da história. Então, a data que foi escrita, ela foi aproximadamente nos anos 61 e 62, porque foi o ano aproximadamente que ele esteve preso. Está em Atos capítulo 28, versículo 30, quando ele chegou e ficou preso na sua própria casa. Então, lá ele começou a escrever. O que também chamou a atenção, porque às vezes nós lemos a palavra de Deus e passamos assim desapercebido, aqui diz assim, tendo Tíquico como seu portador. Ou seja, ele não podia sair, ele não podia levar essas cartas para onde fosse necessário, mas ele tinha um ajudante. E isso é interessante, que Deus sempre coloca alguém para nos representar quando nós não podemos. Então, o Tíquico, quando ele levava essa carta, ele tinha que passar o sentimento de Paulo, as emoções de Paulo, o que Paulo realmente estava transmitindo através dessas cartas. E isso é tão interessante porque nós jamais podemos fazer o trabalho de Deus sozinhos. Sempre nós temos que ter alguém. E é tão fácil, até vou fazer um exemplo aqui nosso, do Campo de Piedade. Nós temos aqui alguns pastores que representam os nossos pastores, o pastor presidente.
Vou usar um exemplo assim clássico. Pastor Lucídio, por exemplo, já passou vários pastores presidente aqui no Campo de Piedade, e sempre quando o pastor presidente não pode estar presente, ele, e tem outros pastores, mas estou usando o exemplo dele, ele pode representar o pastor. Então, quando ele chega no local, nós respeitamos como se fosse o pastor presidente chegando, porque é ele que está representando ali no momento o pastor presidente. Então, é ele que vem trazer a saudação do pastor presidente. É ele que vem trazer, às vezes, até regra do pastor presidente. Então, às vezes, quando ele chega no nosso trabalho, por exemplo, nós estamos na frente de um trabalho, quando o pastor, por exemplo, Lucídio, chega, mas ele está representando o pastor presidente, e se ele chegar e falar assim, olha, eu tenho ordem para mudar a regra desse trabalho, eu tenho ordem para mudar porque o pastor quer que faça assim, nós temos que obedecer. Então, esse Tíquico, ele era essa pessoa que estava ali representando Paulo em todos os lugares que ele estava andando, porque ele estava livre, Paulo estava preso. Então, Paulo editava e o Tíquico fazia aí Era o portador, o portador, né? Era o portador. Ele portava, né, para as pessoas. Então, aí a gente pensa muito sobre a importância das funções, né? As pessoas gostam de estar em lugares de destaque e, sei lá, cada pessoa tem os seus anseios, né? Mas, para Deus, todas as posições são importantes, né? Porque João Marcos, Tíquico, tantos outros que auxiliaram Paulo foram fundamentais. Foram pessoas importantes no ministério de Paulo. Fizeram chegar a voz de Paulo através da escrita, né? Paulo, eu não sei que sentimento ele expressava quando ele escrevia suas cartas, mas a verdade é que se você quiser, como que fala, mudar o teor de algo, é muito mais fácil, não é? Mas não. Sim. Do jeito que o professor falou aqui, é verdade. Ele transmitiu o sentimento de Paulo para as igrejas. Tanto é que hoje nós lemos as cartas de Paulo pensando que Paulo estava lá na igreja falando com a igreja. Mas não era. Eram cartas escritas em casa ou na prisão. Você entendeu? É como se Paulo soubesse da situação da igreja, soubesse da necessidade da igreja, sabia mesmo através do Espírito Santo de Deus, mas não era ele que estava falando ali, não. Ali era uma carta dele que foi redigida e que lhe foi enviada pelo portador. Então, funções que vocês muitas das vezes menosprezam são tão fundamentais quanto as do protagonista, na verdade, que é o apóstolo Paulo. Muitas vezes nós não falamos dessas pessoas, mas lá no céu, certamente os nomes dessas pessoas estão guardados, registrados. Isso é importante para, assim como o pastor falou, quanto é importante o trabalho de todos na igreja. No Bairro dos Pintos nós tivemos um ensino recentemente a esse respeito, até houve um questionamento a respeito do prêmio, né, do galardão que nós vamos receber lá no céu. E às vezes, eu também, muitas vezes aprendi dessa maneira, né, fui ensinado dessa maneira, nós acreditava que a obra de ouro e prata era aqueles ganhadores de almas. Só que quem que eram os ganhadores de almas? Na nossa visão, eram os pastores, os missionários, eram aqueles famosos. Mas, na verdade, às vezes, quando tem um trabalho na igreja, um congresso tão grande, aí, nesse congresso aí de jovens, congresso unificado, nós temos aí 20 salvação de almas, como nós já tivemos em nossos congressos, e às vezes nós saímos todo feliz, todo cheio, o pregador sai feliz, vai embora para casa dizendo, olha, na pregação de hoje ganhei 20 almas para Jesus. Só que às vezes nós achamos que é apenas um fruto daquele congresso, mas o congresso foi só a chegada dele para ele decidir realmente a sua vida a Jesus. Às vezes ele já vem sendo evangelizado por uma pessoa no anonimato há 10 anos, há 8 anos. Às vezes tem 5 pessoas investindo numa mesma pessoa, numa mesma alma. Só que nós não temos esse conhecimento. E como o pastor falou, só lá no céu que nós vamos ter essa revelação, que será uma surpresa para todos nós. Amém, irmãos? Estão entendendo aí? Dá um amém aí.
Nós já vamos entrar aqui no tópico 2, né? Nós temos pouco tempo, não dá para a gente ficar muito. O tópico 2 vai dizer o destinatário, ou seja, para quem foi enviado essa carta. Aí no subtópico 1 vai dizer a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore. Olha o nível da cidade que Paulo entrou para pregar o evangelho. Com colunas trabalhadas em ambos lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Já pensou? Um teatro onde pode ter 25 mil espectadores, é muito grande. Um estádio. É um estádio. Próximo dali ficava o estádio, também tinha um estádio. O estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Um coliseu, praticamente, quase. Exatamente. Aí os irmãos veem que Paulo estava entrando numa cidade que era uma cidade importantíssima na época, né? Era uma cidade moderna. Apesar de ter 500 mil habitantes, que para hoje 500 mil habitantes até que não faz muita diferença, mas para a época era uma cidade muito populosa. Mas né? é quase um Sorocaba. 500 mil habitantes é um Sorocaba, né? Que tem 600 mil habitantes aproximadamente. Então. Né? É uma grande metrópole. É claro que se compararmos a outras cidades do mundo, até mesmo do Brasil, sim. não é uma cidade tão grande, mas para a época era muito grande. E Paulo, então, ele entrou nessa cidade. Então, a princípio, essa carta ela foi endereçada aos Éfesos, a cidade onde Paulo já tinha pregado, e claro que essa chegou até nós, né? E no 2 vai falar sobre a religiosidade em Éfeso. Então, ou seja, eu falei aqui sobre a estrutura da cidade, né? Uma cidade muito rica, uma cidade moderna, uma cidade em que você tinha que pensar muito no que você ia falar, porque não era uma cidade de uns povos leigos, né? Era uma cidade muito bem evoluída. Mas, além disso, ela tinha uma religiosidade que era tremenda. No 2 vai dizer, a cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de pratas, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Paulo, ele entra numa cidade para pregar, mas ele não foi só simplesmente pregando e falando apenas que Jesus é bom e quietinho. Não, ele foi pregando ousadamente contra a idolatria. E, ou seja, ele estava pregando exatamente contra a economia, né? Estava colocando divisão ali. Então, nós vemos que nós estamos aqui no Brasil, enfrentamos essa situação quando se trata na economia, ela balança geral. Quando se fala que o comércio principal deles, ou seja, a economia deles, era de nichos de pratas, o que é nicho de prata? São pequenos templos, aonde tem as imagens, ou pequenos lugares aonde são colocadas imagens. Então, eles vendiam esses pequenos templos, essa réplica do templo da deusa Diana, para todos aqueles moradores que iriam lá. Nós podemos usar um exemplo aqui, Aparecida, né? A cidade de Aparecida. Você vai lá, você pega um monte de miniaturas. Exatamente. Então, Aparecida, na verdade, é uma cidade que vive isso daí, né? Praticamente o comércio principal dela é a venda, né, da miniatura da igreja, né, dos quadros, enfim. De nichos religiosos, né? Exatamente. E Paulo, então, quando ele começa a pregar o evangelho, ele está pregando contra
a idolatria, né? Então ele está pregando tudo contra isso aí. Então ele está acabando praticamente com a economia daquela cidade. Quando fala que o evangelho transforma, às vezes o evangelho transforma também para a gente passar por uma necessidade financeira, porque a cidade, o povo teve que começar a criar outros meios de sobrevivência. Então podemos dizer que a economia estava indo abaixo, estava indo à falência, devido ao evangelho ter entrado, né, naquela cidade. Quer fazer algum comentário? Eu vou ler o versículo aqui de Atos 19, 27 e 29, para saber a abordagem de Paulo aqui, na verdade, que foi bem rústica, né? Porque aí eu vou ler aqui o 27. Eu vou ler o 26 aqui. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Isso aqui era uma acusação que Paulo estava sofrendo, né? Isso. Então, e continua aqui no verso 27. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito por causa da mensagem de Paulo. Olha para você ver que ousadia. Mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, através de Paulo, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheu-se de grande ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Éfesos. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então, aqui está falando sobre o impacto da mensagem de introdução de Paulo nessa cidade idólatra. Paulo não chegou lá com oba-oba, alisando imagens. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Paulo, o apóstolo Paulo, com certeza sabia o que estava fazendo, né? Porque ele diz: me fiz de sábio para com os sábios, me fiz de tolo para com os tolos, né? Me fiz de tudo para com todos, na verdade. Ele soube trabalhar. Mas nessa cidade aqui, ele chegou de forma dura, como que fala? Confrontando com a sua maior idolatria. E olha, não é que ele chegou fazendo isso e não deu resultado. Tanto deu resultado que eles chegaram a dizer aqui no verso 27, ó, não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Olha para você ver. Imagina o poder do evangelho. O poder do evangelho de Paulo, você entendeu? E o pastor Marcos, ele falou, né, que Paulo, ele chegou de uma forma assim, com tanta ousadia, pregando e batendo assim, vamos dizer de uma maneira mais simples, batendo de frente, né, contra o pecado. É claro que cada um tem um seu chamado, cada um vai usar de formas diferentes, mas uma certa feita, ainda eu era criança, eu vi um pregador explicando a respeito do profeta Jonas, lá na cidade de Nínive. E por que Jonas? Porque Deus quer usar cada um conforme a sua personalidade, conforme a sua maneira de ser. Jonas era aquela pessoa explosiva. A cidade de Nínive era uma cidade ensanguentada, né? Conhecida como uma cidade ensanguentada, uma cidade que qualquer pessoa chegasse lá, né, dando de coitadinho, ele já morria na porta. Até o pregador, quando estava pregando, não sei se o pastor Marcos lembra disso, foi no ginásio esporte, não sei o nome do pregador, ele falou assim, que se fosse o profeta Jeremias, o chorão, ele já morria na porta. Vocês têm que se converter. Chorando, já morria. Agora Jonas ficou o peito e foi pregando e o povo foi transformado. Então o poder da palavra, ela é transformadora. E cada um Deus usa de uma maneira correta. Conforme a sua personalidade, né? O Paulo era versátil demais, né? Ele conforme os lugares, por isso que ele fala, né? Fiz de sábio para ganhar o sábio, de tolo para ganhar o tolo. Ele era flexível. Então, conforme a necessidade, ele lançava a sua rede. Ele tinha vários tipos de redes. Ou se fosse o anzol, vários tipos de anzol, né? Para pegar lambarizinho e pegar peixe grande também. É interessante que nos versos seguintes aqui desse Atos capítulo 19, no versículo 29, nós lemos até o 29, o versículo 30, Paulo ele era tão corajoso que fala assim, e querendo Paulo apresentar-se ao povo,
não lhe permitiram os discípulos. Paulo queria ir lá e dar uma explicação ao povo ainda de tudo isso que estava acontecendo. No 31 diz assim: também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Um, pois, clamava de uma maneira, outros de outra, porque ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabia por que causa se tinha juntado. Isso é o normal desses movimentos que tem. Sempre tem o lado A, o lado B, e eles estão brigando, mas só que tem aqueles intrusos que entram no meio que ele nem sabe quem eles estão defendendo. Se é o lado A, se é o lado B, eles vão pela maioria, mas às vezes está com a minoria, nem eles conhecem. E é nessa que corre o perigo. E o apóstolo Paulo estava correndo esse perigo, né? Então, por isso que não deixaram Paulo se apresentar diante do povo. Mas a ousadia que ele tinha, se for para morrer pelo evangelho, eu vou morrer. Mas que essa cidade é transformada pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, no item 3, vai falar assim: a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e aos seus arredores durante 3 anos. Está em Atos capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, que foram aqueles que foram batizados. Ou aproximadamente 12, né, que a Bíblia fala uns 12. Os quais batizou na água e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19 e 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E o segundo, Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Nós vemos aí que grandes homens, né, passaram ali pela igreja para pastorear, tanto é Apolo. Apolo, ele era um homem ele era erudito nas palavras, ele era muito sábio, apesar que com toda a sabedoria dele, ainda faltava alguma instrução, porque nós nunca sabemos tudo, sempre nós temos que estar aprendendo. E Priscila e Áquila foram as pessoas que deram as orientações necessárias para Apolo, né? E ele aprendeu e continuou a ensinando. E nós vemos que tem Timóteo, tem o apóstolo João, até mesmo o segundo Irineu, foram todos líderes da igreja, ali na igreja de Éfeso. Uma coisa interessante aqui, pastor Marcos, é a questão do que fala assim sobre até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos. Nós temos que entender que isso, ela não se torna uma regra, ela não se torna uma doutrina da igreja, a ponto de nós começarmos a distribuir as nossas vestes para que o povo seja curado. Mas a fé é que faz o milagre. Então tem pessoas que ela tem fé e já aconteceu, já até mesmo assim em minha casa, de pessoas pedirem para orar por um copo d'água, eles tomaram um copo d'água e se sentir liberto, mas isso não se torna uma regra de fé para nós fazer agora a campanha do copo d'água, porque nem o apóstolo Paulo fez a campanha da roupa ungida dele, né? Apenas o povo, quando vestia suas roupas, elas eram curadas porque através da fé. Eu vou ler esse versículo aí, que está em Atos capítulo 19, verso 12, até porque é um caso, veja bem, quando Deus usa uma pessoa, não quer dizer que todos serão usados da mesma forma, tá? Cada um Deus usa da forma que ele quer. Por exemplo, lá diz assim, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Eles tinham fé que aquilo ia realizar
um grande milagre, né? Senão não levariam, óbvio, né? Na verdade. Então, levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Quer dizer, isso era impactante na cidade de Éfeso, né? Imagine bem. O que Paulo fazia através do poder de Cristo era extraordinário. E Paulo era um evangelista. Ele estava falando de quem tinha poder, que era Jesus Cristo, que é Jesus Cristo que nós pregamos. Porque eu não tenho poder, você não tem, ninguém tem. Nem o apóstolo Paulo tinha. Tudo que tinha nele era através de Jesus Cristo. Entenda bem, no verso 13, ó, para você ver. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. Olha o verso 15, que interessante. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno e, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, tal maneira que nos referidos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Entenda bem, que quando você está fazendo o trabalho para Deus, não adianta ninguém querer imitar, ninguém querer ser igual a você, porque unção não se compra, irmãos. Você entendeu? Unção se recebe de Jesus. E aqueles filhos de Seva lá, eles queriam o mesmo poder de Paulo sem custo algum, entendeu? Sem custo algum. E eles queriam repreender os demônios. Eu acho interessante, porque é o seguinte, se eu perguntar aqui nessa sala aqui, quantos de vocês querem ser conhecido no inferno? Levante a mãozinha aí. Vocês querem ser conhecido no inferno? Não? Ó, a irmã Glória balançou a cabeça que não. Rodrigo, não quer ser conhecido no inferno? Quem quer ser? Deixa eu ver aqui. É que a imagem aqui está meio apagada. Ah, estou vendo agora. Agora deixa eu abrir aqui. Mas, enfim. Vocês precisam ser conhecidos no inferno, exatamente. Sim. Você entendeu? Vocês precisam ser conhecidos no inferno, porque olha bem o que respondeu o espírito maligno. Disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? O diabo não conhecia eles. Você está entendendo? Quando nós somos insignificantes no mundo espiritual, pelo amor de Deus, nós não valemos nada. Você precisa ter relevância no mundo espiritual. O diabo precisa saber quem você é. Você entendeu? E Paulo, ele estava ali arrebatando almas para Cristo. Então, o Espírito Maligno falou assim: eu conheço a Jesus. Ele se conhece mesmo. Conhece, sabe quem é, sabe que é filho de Deus, sabe que é poderoso, sabe que um dia vai ter que se prostrar aos pés de Jesus Cristo. Não tem volta, isso é fato. Você entendeu? E ele diz assim: e conheço Paulo. Aí você fala: eu não quero que o diabo me conheça, mas se você está fazendo a obra de Deus, certamente você está irritando ele e ele te conhece. Entendeu? Então, seja relevante no mundo espiritual, como foi o apóstolo Paulo. Tá certo? Porque, ó, depois vocês vão ver que aqueles homens apanharam do demônio, os dois apanharam do demônio, que deixou nu e feridos, e fugiram daquela casa. Só que no verso 17 diz assim: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. Gente, eu não estou falando aqui os que habitaram no Capim Azedo, os que habitaram lá no Gemima. Vocês viram aqui o professor falando que Éfeso tinha 600 mil habitantes. Quase 600 mil habitantes. Tá entendendo? 500 mil habitantes. Né? 500 mil habitantes. Então, diz assim, e isso foi notório em todos os que habitaram em Éfeso. Eu não sei se eles tinham WhatsApp, qual que era o meio de comunicação deles, se era WhatsApp, mas sei que todo mundo começou a comentar sobre a surra dos meninos. Tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Entendeu? Isso é interessante a gente ser conhecido no inferno, porque nós estamos indo na contramão deles. Então, eles querem nos destruir. Uma pessoa que não está atrapalhando o reino de Satanás, então ela não tem por que se preocupar, né? Agora, nós que estamos atrapalhando o reino deles, porque nós estamos ganhando alma para Cristo, aí nós somos assim conhecidos, porque nós somos citados lá no inferno. Olha, o pastor Marcos, nós temos que dar um jeito de brecar ele. Olha, o Edenilson, olha, aquele pessoal que estão naquela sala de vídeo lá, nós temos que dar um jeito, porque todos os dias agora eles estão entrando, todos os dias agora nós tentamos dar uma maneira aí e não vai ter mais culto nas igrejas, mas agora todos os dias eles não estão no culto, então nós estamos sendo citados lá no inferno. Então, por que nós estamos sendo citados? Porque nós estamos perturbando, nós estamos incomodando o inferno. Uma certa feita, aqui em Biúna apareceu um falso profeta, e ele era usado pelo inimigo, e alguns homens de Deus sabiam disso. Aí ele encontrou comigo na rua e quis dar um de revelação de Deus, e chegou e falou assim para mim: eu tenho uma revelação sobre você. Eu olhei assim e falei: meu Deus, isso é coisa do diabo. Aí ele falou assim: o diabo não gosta de você. Eu falei: pronto, isso aí tá certinho. Falei: sim, tá certo, o diabo não gosta de mim, eu também não gosto dele. Pronto, aí ele ficou sem graça e ele foi embora, né? Então, o diabo falou: isso aí eu não gosto dele. E daí? Então tá certo, não gosto mesmo. Para mim, o importante é Deus me amar. Mandar um recado pro diabo. Quando eu falar para ele, eu também não gosto dele, tá tudo certo. Glória a Deus. Para finalizar aqui o tópico 2, sobre a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Pronto, esse aqui é a saudação dele. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo se cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, aqui os intérpretes, né, os estudiosos, vamos dizer assim, eles consideram que a carta de Éfeso era uma carta circular, porque o apóstolo Paulo ele está escrevendo para aos Efésios, mas dali surgiram novas igrejas através do povo daquela cidade. Então, todas as cidades aos redores, eles eram abrangidos também através dessa carta. E, pela misericórdia de Deus, essa carta chegou até nós. E essa carta tão importante. Se tornou universal, né? Se tornou universal. Então, se hoje nós tivéssemos que aderir a alguma saudação, hoje tem gente que fala paz de Deus, outro fala paz do Senhor, outro, sei lá, inventa aí. Pai de Cristo, paz. Pai de Cristo, paz. Mas o apóstolo Paulo dizia graça e paz, entendeu? Essa era a saudação do apóstolo Paulo. Então, só para que nós tenhamos esse conhecimento, entendeu? E quando fala assim sobre a saudação mais breve dentre todos os escritos de Paulo, é porque em outras cartas ele faz um rodeio para fazer a saudação. E isso mostra que não tem uma regra específica como nós vamos ter que fazer. É cada situação, a cada momento, né? Então, se você tem um período de tempo curto, a paz, irmão, e vamos começar aqui a pregação já direto. Agora, quem tem aquele tempo, né, maior, aí ele fala: quero agradecer aqui ao pastor Marcos, que nós conhecemos lá não sei aonde, e começa toda aquela rodinha. Então, não tem assim uma regra sobre a saudação. Agora você tem que falar em 5 minutos aí o propósito e a mensagem. Meu Deus, já? Ela, só falta 5 minutos. O propósito e mensagem. Esse daqui nós estamos no tópico 3 para finalizar. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, os capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico
e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que em Cristo Cristo está no controle do universo inteiro. Ou seja, como nós vemos hoje, né, o mundo helênico, eles era o mundo que eles acreditavam em vários deuses. Mas o apóstolo Paulo aqui, de uma maneira objetiva, estava dizendo que Jesus Cristo é o único Deus, criador do universo e pronto. Então aqui ele já estava resumindo tudo para aqueles novos convertidos. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ou seja, a vida transformada. Então, Paulo estava, como eu já falei no início da lição, a carta aos Efésios é uma carta que nos dá um modelo de vida espiritual, conjugal, familiar, como criar os nossos filhos, está tudo na carta aos Efésios. Né? Como nós ser um bom funcionário, fala, vós servos, seja obediente aos vossos senhores, para que Deus seja glorificado. Então, a carta aos Efésios, ela traz um modelo de transformação. Então, nós temos que nos portar de formas diferentes de quando nós não éramos crentes. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Ou seja, aquele povo que antes eram separados, agora pertencia agora uma mesma família. Então, isso daqui também é um destaque da carta aos Efésios. Sobre as premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico entre a igreja e o corpo de Cristo. Eu já vou ler aqui a parte 2, porque nós estamos com tempo curto, e eu já vou falar sobre a igreja e o corpo de Cristo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Se nós formos ver aqui, nós vamos em capítulo 1, versículo 22 de Efésios, está falando que Cristo é a cabeça da igreja. No versículo 23, já fala do corpo, e nós conseguimos entender que esse corpo é a igreja. Aí nós vamos no capítulo 4 e 15, vai falar também sobre Cristo como a cabeça. Aí nós vamos lá no versículo 12 de capítulo 4, vamos também entender que está tendo uma ligação entre Jesus e a igreja. Ele é a cabeça e nós o corpo. Assim, podemos classificar o desdobramento desse assunto nos seguintes eixos temáticos. 1. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E 2. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. E 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação da doutrina, fé e prática de vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Amém. Encerrou? Não, nós já vamos encerrar. Elaborado o resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Já que nós voltamos,
Só lembrar aos irmãos que a carta aos Efésios, ela praticamente ela é dividida em dois. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ela fala sobre a graça de Jesus e sobre a salvação. Como nós recebemos a salvação? Capítulo 2, versículo 6, que é um texto que eu amo pregar sobre a salvação. Capítulo 2, versículo 6 em diante, fala que a nossa salvação não é pelas obras, mas sim, ela é pela fé, né? E até o capítulo 3. E no capítulo 4 em diante, ela vai falar sobre o nosso modo de vida, né? A vida transformada. Tudo que aconteceu no capítulo 3, agora nós começamos a viver a partir do capítulo 4. Amém? Amém. Então, irmãos, estamos aí. Agora nós vamos fazer sempre aos domingos de manhã, tá? Eu vou ver se entre as 9 ou 9h30, uma que todo mundo vai estar em casa, não tem aquele negócio de ter que voltar para casa, fazer comida, aquela coisa toda, porque saiu da aula, já está na cozinha, fazer comida, né? E obrigado, pastor. Até, obviamente, voltar normal. Aí não sei quando que vai normalizar. São Paulo parece que vai até dia 22, aí Por enquanto. quarentena, né? Estendido até 22, né? Agora a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, ok? Então, a gente vai estar continuando a falar sobre Efésios aí. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, anotaram alguma dúvida, pode perguntar aí, que o Levino disse que vai responder tudo hoje para vocês. Eita glória! Vou deixar as dúvidas para enviar tudo no WhatsApp do pastor Marcos. Não, mas se tiver alguma dúvida, pode falar aí. Tudo ok, irmão? Alguma dúvida, Fernanda, Edmilson? Não, ficou bem claro. Não, ficou bem claro, deu para entender direitinho. Não. Glauber, Só uma. pode falar aí, Levino. Ele era Saulo e ele era Paulo. Era costume a pessoa ter mais de um nome? Isso era normal naquela época? Porque, por exemplo, hoje você recebe o nome, tem que carregar ele até a morte ou entrar com uma ação na justiça para você mudar. Naquele tempo, no caso, ele era Saulo e ele era Paulo. Igual o senhor falou, a gente aprendeu que ele se tornou Paulo depois que se encontrou com Jesus em Damasco, mas na verdade não era isso. Então, tipo assim, era normal, então, naquela época, a pessoa ter mais de um nome? Tipo assim, não tinha nenhum tipo de conflito social, político na época? Não, Glauber, até os dias de hoje, na verdade, existe isso. Não sei se você sabe, mas o japonês, por exemplo, ele tem um nome social no Brasil. E ele tem um nome de origem dele. Eu conheci uma irmã e ela já partiu para o Senhor. O nome dela era Natsu. No documento dela era Natsu. Mas em brasileiro o nome dela era Anésia. Então todo mundo conhecia ela como Anésia. E o marido dela também, porque eles eram de origem japonesa mesmo, né? O marido dela veio do Japão. Aí eles fizeram o nome social aqui. Então, e Paulo, ele teve esse nome de Paulo porque ele realmente se tornou um cidadão romano. Porque ele começou a trabalhar para o Império Romano e ele foi considerado pessoa importante, pessoa influente do Império Romano. Então, lhe deram um nome. Então, no caso, é uma tradução, então. Oi? No caso, seria apenas uma tradução do hebraico pro grego. Isso, no caso de Paulo Mas você sabe que já teve nome trocados, né? O Daniel já teve nome de Belsazar. Por isso que eu perguntei. Abraão. Exatamente. Esses foram por isso que eu perguntei, entendeu? O de Abraão foi nome trocado mesmo. De Abraão foi para Abraão. Foi Deus que trocou, né? De Saraí para Sara. Esse foi trocado mesmo. Mas no caso de Paulo, a tradução, porque os romanos não chamam Saulo, porque é um nome judeu, está entendendo? É igual, por exemplo, tem gente que chama Michael Schumacher, outro chama Michael, você entendeu? Michael Schumacher. É uma forma de você... É mais para aderir à cultura do lugar, né? Exatamente, entendeu? Quando os 4 jovens, né, foram levados para a Babilônia, então eles tinham o nome de Daniel, Misael, Azaria e Ananias. E Azaria, e aí eles trocaram o nome, né? Aí Daniel ficou com Belsazar, né? Isso. Aí os outros ficaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, ou seja, se eles fossem, vamos dizer assim, o Paulo, né? Se nós estivéssemos estudando sobre eles,
Aí não seria que Deus transformou ele de Daniel em Belsazar. Não, era um nome que ele tinha, o nome babilônico e o nome... Nomenclatura, no caso. Isso, exatamente. Entendeu? Isso aí Maravilha. no caso, quem falar que ele é Saulo, quem falar que ele era Paulo, ele era Paulo. Ele era os dois, na verdade, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É que nós crescemos, né, no Evangelho ouvindo que Deus transformou Saulo em Paulo. Porque Como o para mim, Marcos como eu aprendi que para mim aqui. era a mesma situação, entendeu? Para mim, eu aprendi isso aí, tipo assim, você era Abrão e eu vou te tornar Abraão. Você era Jacó e eu vou fazer você Israel. Para mim era a mesma coisa porque nós aprendemos que foi a conversão. Porque Saulo deveria ser o nome original dele, porque ele é judeu também, entendeu? Ele é judeu de nascença. Entenda bem, ele é judeu de nascença. Então, ele não poderia ser transformado num Paulo, ele teria que ser transformado no Saulo, entendeu? Nós aprendemos errado. A respeito de uma pregação, se alguém aí quiser fazer uma pregação e falar sobre a transformação então de alguém, então daí nós vamos para Abraão. O nome dele era Abraão, transformou Abraão. Nós vamos para Israel, transformou em Sara. Ou também Jacó, Israel. Aí teve a mudança realmente do nome, porque daí ia ter um novo significado de vida. Agora, sim. Né, Bem agora, colocado. De Paulo para Saulo para Paulo, isso daí caiu por terra hoje. Aleluia. Maravilha, Deus abençoe. Não tem nada a ver com a transformação dele, não, tá? Ok, tem mais alguma dúvida, irmãos? Mais alguma dúvida acerca da lição? Eu vou fazer uma perguntinha aqui, os irmãos vão ver se os irmãos conseguem responder. Tá bom? Rapidinho para não encerrar aí. Eita, como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? Como é que é a pergunta? Como ele se identifica nas Apóstolo. 13 cartas? Ele se identifica como Paulo ou como Saulo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Exatamente. Porque vocês entenderam muito bem. Ele usava essa estratégia, né? Sim. Para poder, né, ser mais Isso abria portas para ele. Abrir as portas para ele, ok. Em que período a epístola foi escrita? Entre 61 e 62, depois de Cristo. Ok, tá certo. Aqui a epístola foi escrita quando ele estava solto ou ele estava preso? Preso. Aê! O pessoal tá aprendendo, glória a Deus. É isso aí. Você tá aprendendo, para mim o que importa. Mas ele estava preso aonde? Glória. Ele estava na prisão ou estava em casa? Em casa, preso em casa. Mais ou menos igual nós aí de quarentena, né? Não. Vamos lá. Agora o Glauber não responde não. Agora eu vou ter que responder. Qual era a fonte de renda da cidade de Éfeso? Era os lixos. Qual que era a fonte de renda da cidade de Éfeso? Eles vendiam pratas. Fala. Espera aí, Rodrigo, deixa eu abrir para você. Eu abro, pode deixar. Já abri o seu som. Idolatria. Não entendi. Fala de novo, Rodrigo. Idolatria. Isso, eles vendiam nichos de prata aqui, como o professor falou, né? Como uma cidade que nós temos aqui em São Paulo, né? Que vocês conhecem muito bem. Ok? Nossa Senhora. Nossa Senhora, sua então. Sua senhora, Adriana. Vamos lá. Ó, ele foi o único pregador em Éfeso, gente? Sim ou não? Não. Não, né? Então tá bom. Eu vou perguntar aí. Você fica quietinho, Glauber. Ó, eu vou perguntar aqui. Tá fora da jogada. Cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Vai aí. Cada um cita um. Apolo. Quem mais? Felipe. Opa! Felipe não. Felipe não. Vamos lá, quem mais? Pelo menos mais dois, vai. Vamos lá, Edmilson. Apóstolo João. João, Apóstolo João. parabéns.
E mais um, só mais um. Tá cortando. Vai, eu vou ajudar vocês. Timóteo. Ok? Nem vou falar sobre Priscila e Áquila, que vocês não iam saber. Eu ia falar, não deixaram? Ai, tá. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? Peraí. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? A mensagem dele era somente local? A mensagem de Paulo era somente para Éfeso? Não. Não. A mensagem dele serve para nós hoje? Com certeza. Sim, com certeza. O professor ensinou aqui uma coisa muito importante, Que é a falando mensagem sobre... circular, né? Exatamente. Circular. Ela é Epístola uma mensagem universal. circular, familiar, de orientação pessoal, profissional, você entendeu? Então, você pode se instruir através dos ensinamentos de Paulo a Éfeso. Obrigado, gente. Deus abençoe, parabéns vocês aí. Aprenderam bem aí. E aí, no domingo, nós teremos escola dominical mesmo, tá? Amanhã nós teremos escola normal, mas domingo teremos escola dominical. Deus abençoe, Fernanda. Deus abençoe, Edmilson. Deus abençoe, Glauber e família aí. Mambene, Deus abençoe. Amém. Elias, Deus abençoe em nome de Jesus. Rodrigo, Amém. Ana, Manglória e muitos irmãos que não puderam voltar. Acho que acharam que eu não ia voltar, né? Na verdade, Manda meu marido embora. Eu falei, vamos voltar, né? Porque não terminamos, né? Fica na paz do Senhor Jesus todos.